Continuação dos textos bíblicos recebidos no dia 2 de outubro de 2017. Grande Conflito, página 55. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12:6. O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. Aumentando o seu poderio, mais se adensavam as trevas. De Cristo, o verdadeiro fundamento, transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados a quem delegava autoridade. Ensinava-se-lhe ser o Papa seu mediador terrestre e que ninguém poderia aproximar-se de Deus senão por seu intermédio. E mais ainda, que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria, portanto, ser implicitamente obedecido. Esquivar-se de suas disposições era motivo suficiente para se infligir a mais severa punição ao corpo e alma dos delinquentes. Assim, a mente do povo desviava-se de Deus para homens falíveis e cruéis, e mais ainda, para o próprio príncipe das trevas, que por meio deles exercia o seu poder. O pecado se disfarçava sob o manto de santidade. Quando as escrituras são suprimidas e o homem vem a considerar-se supremo, só podemos esperar fraudes, enganos e aviltante iniquidade. Com a elevação das leais e tradições humanas, tornou-se manifesta a corrupção, que sempre resulta de se pôr de lado a lei de Deus. Dias de perigo foram aqueles para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-estandartes eram, na verdade, poucos. Posto que a verdade não fosse deixada sem testemunhas, parecia por vezes que o erro e a superstição prevaleceriam completamente e a verdadeira religião seria banida da terra. Perdeu-se de vista o Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Ensinava-se-lhes não somente a considerar o Papa como seu mediador, mas a confiar em suas próprias obras para a expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, ereção de igrejas, relicários e altares, bem como o pagamento de grandes somas à igreja. Tudo isso e muitos atos semelhantes eram ordenados para aplacar a ira de Deus ou assegurar o seu favor, como se Deus fosse idêntico aos homens, encolerizando-se por ninharias ou apaziguando-se com donativos ou atos de penitência. Página 56. Apesar de que prevalecesse o vício, mesmo entre os chefes da Igreja de Roma, sua influência parecia aumentar constantemente. Mais ou menos ao findar o século VIII, os romanistas começaram a sustentar que nas primeiras épocas da Igreja os bispos de Roma tinham possuído o mesmo poder espiritual que assumiam agora. Para confirmar essa pretensão, era preciso empregar alguns meios com o fito de lhe dar aparência de autoridade, e isto foi prontamente sugerido pelo pai da mentira. Antigos escritos foram forjados pelos monges. Decretos de concílios de que antes nada se ouvira foram descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os primeiros tempos. E a Igreja, que rejeitara a verdade, avidamente aceitou esses enganos. Os poucos fiéis que construíram sobre o verdadeiro fundamento, 1 Coríntios 3, 10 e 11, ficaram perplexos e entravados quando o entulho das falsas doutrinas obstruiu a obra, como os edificadores sobre os muros de Jerusalém no tempo de Neemias,
Alguns se prontificaram a dizer: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Neemias 4:10. Cansados da constante luta contra a perseguição, fraude, iniquidade e todos os outros obstáculos que Satanás pudera engendrar para deter-lhes o progresso, alguns que haviam sido fiéis edificadores desanimaram e, por amor da paz e segurança de sua propriedade e vida, desviaram-se do verdadeiro fundamento. Outros, sem se intimidarem com a oposição de seus inimigos, intrepidamente declaravam: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, Neemias 4:14, e prosseguiam com a obra, cada qual com a espada cingida ao lado. Efésios 1:17. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas de seus servos. Grande Conflito, página 57. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicavam-se aos seus seguidores até o final do tempo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Marcos 13:37. As trevas pareciam tornar-se mais densas. Generalizou-se a adoração das imagens. Acendiam-se velas perante imagens e oração se lhes dirigiam. Prevaleciam os costumes mais absurdos e supersticiosos. O espírito dos homens era a tal ponto dirigido pela superstição que a razão mesmo parecia haver perdido o domínio. Enquanto os próprios sacerdotes e bispos eram amantes do prazer, sensuais e corruptos, só se poderiam esperar que o povo que os tinham como guias se submergisse na ignorância e vício. Outro passo ainda deu a presunção papal, quando no século XI o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Entre as proposições por ele apresentadas, uma havia declarando que a Igreja nunca tinha errado, nem jamais erraria segundo as Escrituras, mas as provas escriturísticas não acompanhavam a afirmação. O altivo pontífice também pretendia o poder de depor imperadores e declarou que sentença alguma que pronunciasse poderia ser revogada por quem quer que fosse, mas era prerrogativa sua revogar as decisões de todos os outros. Uma flagrante ilustração do caráter tirânico do Papa Gregório VII se nos apresenta no modo por que tratou o imperador alemão Henrique IV. Por haver intentado desprezar a autoridade do Papa, declarou este excomungado e destronado. Aterrorizado pela deserção e ameaças de seus próprios príncipes, quer por mandado do Papa, eram incentivados na rebelião contra ele. Henrique pressentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma. Em companhia da esposa e de seu servo fiel, atravessou os Alpes em pleno inverno, a fim de humilhar-se perante o Papa. Chegando ao castelo para onde Gregório se retirara, foi conduzido, sem seus guardas, a um pátio externo e ali, no rigoroso frio do inverno, com a cabeça descoberta, descalço e miseravelmente vestido, esperou a permissão do Papa a fim de ir à sua presença. Página 58. O pontífice não se dignou de conceder-lhe perdão, senão depois de haver ele permanecido 3 dias jejuando e fazendo confissão. Isso mesmo, apenas com a condição de que o imperador esperasse a sanção do Papa antes de reassumir as insígnias ou exercer o poder da realeza. E Gregório, envaidecido com seu triunfo, jactava-se de que era seu dever abater o orgulho dos reis. Quão notável é o contraste entre o orgulho desse altivo pontífice e a mansidão e a suavidade de Cristo, que representa a si mesmo a porta do coração, a rogar que seja lhe admitido, a fim de poder entrar para levar perdão e paz, e que ensinou a seus discípulos:
Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus 20, 27. Os séculos que se seguiram testemunharam um aumento constante de erros nas doutrinas emanadas de Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na igreja. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã, e não somente continuaram no estudo desta, mas encareciam-no a outros como meio de estenderem sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, o da crença na imortalidade natural do homem e sua consciência na morte. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto também proveio a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes, a qual logo de início se incorporara à fé papal. Achava-se então preparado o caminho para a introdução de ainda outra invenção do paganismo, a que Roma intitulou purgatório e empregou para amedrontar as multidões crédulas e supersticiosas. Com essa heresia afirma-se a existência de um lugar de tormento, no qual as almas dos que não mereceram condenação eterna devem sofrer castigo por seus pecados, e do qual, quando libertas da impureza, são admitidas no céu. Há ainda uma outra invencionice era necessária para habilitar Roma a aproveitar-se dos temores e vícios de seus adeptos. Esta foi suprida pela doutrina das indulgências. Completa remissão dos pecados passados, presentes e futuros, e livramento de todas as dores e penas em que os pecados importam, eram prometidos a todos os que se alistassem nas guerras do pontífice, para estender seu domínio temporal, castigar seus inimigos e exterminar os que ousassem negar-lhe a supremacia espiritual. Ensinava-se também ao povo que, pelo pagamento de dinheiro à igreja, poderia livrar-se do pecado e igualmente libertar as almas de seus amigos falecidos que estivessem condenados às chamas atormentadoras. Por esses meios, Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo e os vícios dos pretensos representantes daquele que não tinham de reclinar a cabeça. Página 59. A ordenança escriturística da ceia do Senhor fora suplantada pelo idolátrico sacrifício da missa. Sacerdotes papais pretendiam, mediante esse disfarce destituído de sentido, converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Conferências sobre a presença real do cardeal Wiseman. Com blasfema presunção, pretendiam abertamente o poder de criar em Deus o Criador de todas as coisas. Aos cristãos, exigia-se, sob pena de morte, confessar sua fé nesta heresia horrível que insulta ao céu. Multidões que a isso se recusaram foram entregues às chamas. No século XIII foi estabelecido a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto invisível entre eles estava um anjo de Deus fazendo tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano. A grande Babilônia estava embriagada do sangue dos santos. Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam vingança a Deus contra o poder apóstata. O Papa se tornou o déspota do mundo. Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob seu domínio. Durante séculos, as doutrinas de Roma tinham sido extensa e implicitamente recebidas, seus ritos reverentemente praticados, suas festas geralmente observadas, seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca a Igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. História do protestantismo de Willi.
As sagradas escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. Removida a lei de Deus, a norma de justiça, exerciam eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam de crime algum pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários das mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor esses dignatários da igreja como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre a cristandade. A condição do mundo sob o poder romano apresentava o cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Oséias 4:1 e 2. Foram estes os resultados do banimento da palavra de Deus.